Doutora, mito ou verdade? Homem com epilepsia não pode ter filho devido aos remédios. Isso é mentira, né? É um mito. Na verdade, a gente sabe hoje em dia que tanto a epilepsia quanto as medicações, elas podem ter um impacto, um efeito na libido, que é a vontade, e até na ereção, mas de uma maneira geral, a gente consegue controlar isso para que a pessoa tenha uma vida sexual satisfatória. E isso é uma coisa que muitas vezes os pacientes não falam para o médico e o médico não pergunta, né? Mas se é uma coisa que você está percebendo, isso também vale para as mulheres que não está com tanta vontade, o ideal é conversar com o seu médico para que ele tente achar uma solução. Perfeito. Mito ou verdade? Antibióticos cortam o efeito dos anticonvulsivantes? Isso é uma verdade. Então, na verdade, o primeiro passo é que a infecção por si só, ela aumenta o risco da pessoa ter crise. Então, se eu estou resfriada, se eu estou com uma infecção de urina e eu tenho epilepsia, existe um risco maior de dar crise. O antibiótico, ele pode sim cortar o efeito do remédio. Então, por isso que é muito importante. Eu vim no pronto-socorro, o médico me passa um remédio, eu aviso, olha, eu faço tratamento, eu tomo essa medicação, doutor. Pode interferir? Porque tem tanto remédio hoje em dia que é difícil a gente avisar para o paciente todos eles. O ideal é, no momento, você questionar o médico se existe algum problema, tá? Crianças que convulsionam por causa das febres altas, isso é normal? Então, isso pode acontecer, né? Na verdade, a gente usa a palavra benigna, porque existem as convulsões febris, né? Porque eu falei antes que as crianças, elas têm o cérebro ainda imaturo, né? Ele ainda não amadureceu completamente. Então, a partir do primeiro mês de vida e até os 5 anos, existe essa possibilidade de ter as crises durante um episódio de febre, tá? Existe uma predisposição genética para isso, então, crianças que têm irmãos ou que têm pais que já tiveram convulsão febril têm um risco maior de ter, mas a princípio isso não traz nenhum problema na infância e nem no desenvolvimento da criança. Então, o único cuidado que os pais têm que ter é se a crise se prolongar, se ela tiver várias crises no mesmo dia, aí o ideal é procurar o médico para que ele faça uma avaliação. Tá? Quem tem epilepsia pode beber socialmente? Não. Na verdade, a epilepsia é uma das únicas doenças, talvez, que a gente proíba a bebida alcoólica, porque a bebida por si só aumenta o risco da pessoa ter a convulsão, a crise epilética, né? E então não pode, além do que ela pode interagir com a medicação que o paciente toma e às vezes bebe um pouquinho, já fica... Atrapalha tudo. Então, é melhor tomar uma cerveja sem álcool, né? Ou um suco. Ótimo, essa é a melhor saída. Quem tem epilepsia não pode dirigir e nem trabalhar. Então, isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito, né? Em relação à direção, a gente tem várias regras, né? Então, se a pessoa com epilepsia deseja dirigir, ela tem que ir no Detran. O Detran, ele vai dar um formulário que o médico do paciente tem que preencher e ele tem que seguir algumas regras. Então, para quem faz tratamento e toma o remédio, a pessoa tem que estar há pelo menos 1 ano sem ter qualquer tipo de crise. O que a gente vê muito comumente é as pessoas falarem: ai, doutora, mas eu sinto que eu tenho a crise. Ou a minha crise é muito fraca, mas não pode, tá? Porque
a direção não envolve só a gente, né? Envolve mais pessoas, então a gente tem que ser mais cuidadoso. Mas quem está com as crises bem controladas, aí sim pode dirigir. E o trabalho também, né? Então, desde que tenha um trabalho que não interfira, que não gere nenhum risco para a sua vida. Então, o que a gente mais ou menos pensa é, por exemplo, quem tem epilepsia, o ideal é não trabalhar em andaime, que pode ter alguma crise e cair, né? Mas, de uma maneira geral, pode desempenhar outras tarefas de trabalho sim. A gente faz o tratamento para isso, para que a pessoa tenha uma vida o mais normal possível. Perfeito. Meditação, ela diminui as crises epiléticas? Isso é difícil, né? Na verdade, existem poucos estudos que falam sobre meditação, mindfulness, esses tipos de terapias comportamentais. Alguns têm resultados positivos. O que a gente orienta, como eu falei antes, que a pessoa tem que buscar uma qualidade de vida. Então, se a meditação ajuda a pessoa a ficar mais calma, a dormir melhor, então provavelmente ela vai ter um efeito positivo na epilepsia, né? A gente não trata a epilepsia só com meditação, mas ela pode ajudar no controle das crises. Ótimo. Epilepsia é uma doença mental, mito ou verdade? Na verdade, ela é uma doença neurológica, né? O que acontece é que existe uma ocorrência maior em quem tem epilepsia de algumas doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade, por exemplo. Então, mas a rigor, ela é uma doença neurológica. Crises epiléticas, elas podem causar aborto? Então, sim, na verdade, o ideal, a maioria das grávidas, elas têm uma redução no número de crises durante a gravidez, tá? Mas se a pessoa tem crises com uma frequência muito alta durante a gravidez ou se tem uma crise muito forte, isso pode sim desencadear um aborto. Então, por isso que é importante tentar controlar bem as crises durante a gravidez. Queria muito agradecer a sua presença, foi ótimo esclarecer a dúvida de todos. E a gente conta com a sua participação na próxima live. E não deixe de acessar o nosso site, que é o www.hcore.com.br. Lá você encontra diversas matérias sobre prevenção e todos os tipos de doença. Obrigada pela sua participação e até mais.